Você já se sentiu perdido? Encarou o fim de um relacionamento, perdeu o emprego ou enfrentou um trauma e logo as pessoas vieram com aquele consolo familiar. Você vai superar isso e voltar a ser quem era. Mas o que acontece quando a experiência te transforma tanto que a ideia de voltar ao normal não só parece impossível, mas também algo que você não quer mais? Este não é mais um vídeo com um guia de 5 passos para superar a dor. É uma conversa sobre os momentos em que a vida nos mostra que a verdadeira superação não é um retorno à normalidade, mas uma transformação radical. É quando entendemos que algumas perdas não são um sinal de fracasso, mas o começo de uma nova história. Se você gosta do nosso conteúdo, clique em gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o Mente e Coração a crescer e a alcançar pessoas que precisam dessas mensagens. E agora vamos ao vídeo. Vivemos em uma sociedade que idolatra a ideia de recuperação total. Desde cedo somos ensinados a buscar a normalidade, a estabilidade, como se a vida fosse uma linha reta sem curvas ou desvios. Quando algo nos tira do trilho esperado, a primeira reação das pessoas ao nosso redor é nos incentivar a retomar o antigo ritmo, a recuperar aquilo que éramos. Essa expectativa, no entanto, pode ser uma armadilha. Ela pressupõe que o normal é um estado fixo, imutável e que qualquer desvio é temporário. Mas a vida não funciona assim. As experiências nos moldam, nos mudam e muitas vezes nos levam a lugares que nunca imaginamos. A ideia de que devemos voltar a ser quem éramos ignora o fato de que cada experiência, especialmente as mais dolorosas, nos modifica de maneiras profundas. Não somos os mesmos depois de uma perda significativa, de uma crise ou de um trauma. E isso não é necessariamente ruim. Às vezes enxergamos a transformação como algo a ser superado e não como um processo natural da vida. Em vez de aceitarmos que as pessoas mudam, criamos pressões para que elas se encaixem novamente nos moldes antigos. Isso pode ser especialmente doloroso quando a transformação é invisível aos olhos dos outros, como no caso de uma mudança interna de valores, crenças ou prioridades. Considere a mulher que superou um relacionamento abusivo e depois de meses é questionada. Quando você vai voltar a ser a pessoa divertida que eu conhecia? Essa pergunta, embora feita com carinho, pode soar como uma negação de tudo que ela viveu e superou. Esse exemplo mostra como tendemos a minimizar as transformações profundas, como se elas fossem apenas fases passageiras. Mas a verdade é que algumas mudanças são permanentes, e isso não é um sinal de fracasso, mas de evolução. Insistir para que as pessoas voltem a ser quem eram pode ser uma atitude desvalorizadora, pois estamos negando a importância de suas experiências. Estamos dizendo que a dor deve ser escondida e esquecida, e não integrada como parte da sua história. Além disso, essa pressão pode criar um sentimento de culpa na pessoa que passou por uma transição. Ela pode começar a se questionar: por que não consigo ser como era antes? É importante reconhecer que a transformação não é um desvio do caminho, mas parte do caminho em si. Cada experiência, cada dor, cada perda nos molda de uma maneira única, e isso deve ser celebrado, não corrigido. Nas redes sociais, somos constantemente bombardeados por narrativas de superação que seguem um roteiro perfeito. Perdi 20 quilos e mudei de vida. Passei pelo divórcio e hoje sou mais feliz do que nunca.
Essas histórias, embora inspiradoras, muitas vezes criam uma expectativa irreal de que todas as mudanças devem levar a um final feliz e linear. Mas a vida não é assim. Nem toda transformação nos leva a um lugar melhor ou pior. Muitas vezes ela simplesmente nos conduz a um lugar diferente. E esse lugar merece ser respeitado e valorizado, mesmo que não se encaixe nos padrões de sucesso ou felicidade impostos pela sociedade. Se observarmos a natureza, veremos que ela está repleta de exemplos de transformações. Uma lagarta se converte em borboleta. Um rio muda de rumo após uma enchente. Uma flor desabrocha após um longo inverno. Esses processos não são vistos como falhas ou desvios, mas como parte natural da existência. Da mesma forma, nossas próprias transformações devem ser encaradas como parte do nosso crescimento e evolução. No entanto, ao contrário da natureza, nós muitas vezes resistimos às nossas próprias mudanças. Temos medo do desconhecido, do que não podemos controlar. Mas é justamente nesse desconhecido que encontramos a oportunidade de nos reinventar e nos redescobrir. O Japão tem uma arte chamada kintsugi, que restaura cerâmicas quebradas com ouro, transformando as rachaduras em parte da beleza da peça. Essa prática nos ensina que as cicatrizes e as quebras não precisam ser escondidas. Elas podem ser integradas à nossa história, tornando-nos mais fortes e únicos. Talvez você se pergunte, mas e quando em minha vida falta um pedaço que jamais será recuperado? E quando a perda é tão profunda que deixa um vazio permanente? A verdadeira aceitação reside na capacidade de viver com o vazio, sem a necessidade de preenchê-lo a qualquer preço. É a liberdade de parar de se comparar com a pessoa que você deveria ter sido e, em vez disso, abraçar quem você se tornou. Isso não significa desistir de buscar felicidade ou realização, mas sim reconhecer que essas coisas podem ter formas diferentes do que imaginamos. Podemos encontrar plenitude em versões de nós mesmos que não conhecíamos antes. Uma das dores mais difíceis de lidar é quando, após uma mudança profunda, o mundo continua a nos tratar como uma pessoa que já não somos mais. Amigos e familiares podem insistir em reviver nosso eu do passado, como se a transformação não tivesse acontecido. Além de lidar com nossas próprias mudanças, temos que enfrentar a resistência dos outros em nos aceitar como somos agora. O processo de transformação é solitário e pouco compreendido, portanto é importante lembrar que a aceitação começa conosco. Não podemos controlar como os outros nos veem, mas podemos escolher como nos vemos. Podemos optar por nos tratar com gentileza e compaixão, reconhecendo que nossa história é válida, mesmo que não seja compreendida por todos. Aos poucos aprendemos a ser fiéis a quem nos tornamos, mesmo que isso signifique caminhar sozinhos por um tempo. Essa fidelidade não é um ato de rebeldia, mas de coragem e autenticidade. É a decisão de viver de acordo com nossos próprios valores e verdades, mesmo que isso nos coloque em descompasso com as expectativas alheias. Se este vídeo tocou você, deixe o seu gostei. Cada like é um voto de confiança no conteúdo que compartilhamos e uma forma de dizer ao YouTube: isso é importante, mostre para mais pessoas. Obrigado por fazer parte desse time. E até o próximo vídeo.